Então, para você que está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Hoje estamos fazendo uma edição especial aqui na Rádio Tupava 1299, porque vamos falar sobre a peça Memórias do Subterrâneo, que está em cartaz. Nos próximos 2 domingos estará em cartaz aqui, já esteve nessa quarta, nessa quinta. Então, é com o maior prazer que a gente recebe aqui Emerson Rechtenberg. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Yuri. Um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo. Vai ser um barato a gente poder falar um pouco sobre a peça também, que a gente já faz há tanto tempo. Acabei de fazer, acabei de me trocar. E estamos gravando, em geral a gente grava antes da apresentação, mas aí até por uma questão técnica hoje estamos fazendo logo na sequência. Então agradeço aí o convite para a gente poder bater esse papo. Opa, prazer enorme. Então, começando, como que veio a ideia da peça, como que foi formular ela? Então, esse é um projeto muito antigo, assim, né? Eu conheço o conto do Dostoiévski desde que eu tinha, não sei, 12, 13 anos de idade. Assim, sempre fui muito precoce na leitura dos clássicos. E sempre foi um conto que me chamou muita atenção. Depois o tempo passou, me formei em teatro, etc, etc, mas sempre tinha essa demanda por uma sala específica, por um local onde eu pudesse colocar as ideias que eu tinha em prática, né? E aí em 2004 a gente abre a Casa de Artes, a primeira sede dela lá na Brigadeiro Franco, né? E era uma casa realmente, por isso o nome. E tinha uma sala lá no fundo que era possível de adaptar esse espaço para a concepção que eu tinha do conto, né? Então aí comecei um processo de transcrição disso, né? Dessa mudança da linguagem da literatura para o teatro. Um trabalho bem longo, feito com um ator que fazia na época. E lá eu tinha uma construção toda, né? As pessoas assistiam a peça pelas frestas mesmo, assim, era uma construção de 1,5 m de altura, então boa parte do tempo do espetáculo o ator estava embaixo mesmo, né? No subterrâneo, literalmente. Então essa é uma discussão assim, que eu já tive com algumas pessoas, críticos, literatos, etc., e que o subterrâneo é uma alegoria, né? Não quer dizer exatamente que o cara mudou para um subsolo. Mas cenicamente isso funcionava muito bem, né? Então nós estamos aqui em 2005, estamos acho que em setembro, estamos em uma longa temporada. Depois, no final do ano, esse ator não pôde mais fazer, não quis mais fazer, eu saí tudo de novo com outro ator. Daí fizemos 2006, 2007 nós fizemos uma temporada muito legal em São Paulo, mas que tinha esse problema, né? Fiquei 2 meses lá construindo essa estrutura, porque estrutura para 20, 30 pessoas, ela tem que ser sólida, enfim, tudo com madeira mesmo, né? E aí fizemos uma temporada muito bacana em São Paulo. E aí, um tempo depois, esse ator também saiu, e aí, sei lá, em 2009, 2010, eu resolvi assumir como ator também, né? E venho fazendo desde então. Então a peça está há 17 anos em cartaz, eu fazendo ele, né, como trabalho solo há 12. Então surgiu desse interesse, né, o fato de eu gostar muito do conto e achar que é uma história extremamente atemporal. Ele foi escrito há mais de 150 anos atrás, né, mas você acabou de assistir, inclusive aqui embaixo. É uma discussão extremamente atual, né? Então, a gente jamais imaginou que ele ia ser tão longevo assim. Eu gosto muito de projetos longos, né, mas esse está batendo os recordes, assim, né, são 12 anos. E enquanto eu ainda tiver pique e fôlego para fazer, né, que me exige bastante fisicamente, eu vou seguir fazendo. E o que chama atenção é justamente o que você falou, né? Ela passou por diversos lugares e tal. Como que é você adaptar uma peça em vários lugares e, nesse caso, adaptar o cenário, essas coisas, para o teatro de bolso? Ali, quando eu refiz em 2010, que eu reestrei em 2010, eu abandonei aquela ideia faraônica que eu tinha lá do cenário e parti absolutamente do simples, né? Então hoje é um cenário muito simples. Eu preciso de uma mesa, 2 cadeiras, que em geral eu consigo nos lugares onde eu vou me apresentar, né? Consigo viajar com uma mala só com os adereços, com figurino, enfim, também é algo tudo muito simples. E aí, assim, eu abandonei aquela primeira concepção e recriei o trabalho uma segunda vez, vamos dizer, né? Uma segunda concepção, porque aí isso me permitiu viajar para os mais diversos lugares, assim, né? Ficou muito mais fácil. Então, assim, agora aqui no nosso espaço no Teatro de Bolso, tranquilo, porque, né, a sala é bacana, a acústica é boa,
Ele já foi apresentado em diversos lugares, desde salão de igreja, sala de universidade, sala de aula, teatros grandes, teatros pequenos. Fiz aqui em Curitiba no mínimo a temporada grande de 2018. Então ele é muito adaptável, assim, ele cabe em qualquer lugar. É claro que no espaço menor, como é o caso aqui do Teatro de Bolsa, é mais tranquilo, porque eu consigo explorar umas sutilezas vocais, que num teatro maior, né, sei lá, em Maringá, eu sempre fiz um espaço grande lá no Teatro Barracão, que são 200 e poucos lugares. Aí lá você tem uma outra lógica de projeção vocal, então tem que fazer uma coisa mais potente, né, em relação à voz. Aqui eu consigo explorar sutilezas, sussurros, coisas que, né, então a gente está sempre muito atento aos detalhes e às especificidades de cada local, né? Entendi. E o Dostoiévski, perdão, ele escreveu em russo. Como que é trazer essa, por assim dizer, essa adaptação do russo para o português? Isso é uma coisa muito legal que eu sempre comento também quando a gente bate um papo sobre o Memórias, ou mesmo as outras obras do Dostoiévski, né? Estou até trabalhando numa outra adaptação também, já estamos em fase de ensaio, de um outro conto dele também, uma novela pequenininha. Mas assim, até, sei lá, os anos 80, começo dos 90, você não tinha tradução direta do russo. Então, você pegava uma tradução francesa, por exemplo, né? O francês traduzia do russo e a gente traduzia do francês. E aí o francês tem muito essa questão de embelezar, de perfumar um pouco as palavras. E aí, a partir, eu acho que no final dos anos 90, o pessoal da USP começou, alguns professores, até o professor Boris Schneider, que inclusive me cedeu a tradução dele para trabalhar, ele começou a traduzir direto do russo. E aí a gente foi descobrindo um novo Dostoiévski, muito mais irônico, muito mais sarcástico, né? É muito delicada essa coisa da tradução, né? Até um ditado assim que é muito fácil o tradutor virar um traidor, né? Porque você, no processo de uma língua menos conhecida, você acaba mudando uma coisa aqui, outra ali, você acaba dando uma mexida na obra original, né? E se você pegar, por exemplo, as 2 ou 3 traduções que a gente tem, elas são completamente diferentes, né? Então, nesse processo de transposição para o palco, eu fui fazendo isso na prática com o ator, né? Experimentando, porque o processo de fruição é completamente diferente. Quando você lê uma coisa, quando você ouve é outra, né? Quando você lê, você pode voltar se você não entendeu determinada coisa. Aqui na apresentação é uma vez só, né? Um take só, vamos dizer assim. Então, a escolha das palavras foi muito meticulosa, assim, né? Tem coisa que você não consegue trazer, então tentei condensar isso também nos símbolos, né? Nos signos que a peça tem, porque o teatro é arte simbólico por excelência. Então foi um trabalho muito minucioso, difícil, demorado, vamos dizer assim, né? Mas que aí também chega num resultado que entrega o mais próximo da experiência completa, né? Você ter todo o conteúdo ali do conto, por exemplo, na montagem. Bom, e que nem você falou, o Dostoiévski ele é muito irônico. E isso dá para se perceber, por exemplo, na peça do Memórias no Subterrâneo, que você vai brincando com o cenário, você vai jogando ali junto. Como que é trazer isso, trazer essa ironia dele? É assim, a gente tem 3 versões bem distintas do Memórias, e tem outras, né? A Mica Lins fez o Memórias em São Paulo com uma outra vibe. Tem um menino aqui de Curitiba que fez uns anos atrás também, já vou lembrar o nome dele, mas fez num outro formato. E eu, assim, das 3 versões que eu fui responsável pela direção, o primeiro tinha uma coisa muito do cara ser doente mesmo, sabe? De pegar essa coisa de, né, sei lá, o personagem tem uma determinada doença, então ele era um personagem mais frágil e tal. O segundo ator que fez pegou pela bilis, assim, da coisa, sabe? Era muito mais feérico, muito mais violento, virulento. E aí quando eu resolvi fazer como ator, até pelas minhas limitações como ator, que não é exatamente a minha praia, minha formação, meu trabalho é todo em direção, eu até faço, mas, né, quebra um galho. E aí eu peguei por isso que me chamava a atenção, né, que é essa coisa da ironia, da brincadeira,
brincadeira no sentido de ir e voltar com as ideias, né? É uma manipulação, é um jogo assim que o autor faz com o leitor, né? E que eu trago isso para o espetáculo. Então ele afirma uma determinada coisa, daí a pouco ele nega aquilo, né? Ele aponta um caminho, daí a pouco ele diz que aquilo é mentira. E aí para mim foi mais plausível ir por esse caminho, porque era a minha concepção do conto, né? Eu sempre digo assim, Dostoiévski, e assim como todos os caras geniais da literatura, eles têm umas armadilhas, umas pegadinhas, né? Quando você começa o conto dizendo assim, eu sou um homem doente, pô, se você abre a brecha para falar um monte de coisa, né? Sei lá, começa a entrevista e fala assim, ó, Yuri, putz, aproveite e faça a entrevista porque eu descobri que eu tô morrendo e provavelmente vai ser a minha última entrevista, saca? Vai mudar completamente a tua noção em relação ao que você vai me perguntar, vai mudar a forma que as pessoas vão ouvir, assistir e falar, putz, cara, né? Foi a última entrevista do cara. Então a literatura tem isso, né? Essa pegadinha, essa jogada que é genial. Porque quando você começa a ler, você fala, putz, cara, o cara é doente. E aí depois você vai vendo que não é, né? E isso é o aval para que ele, putz, solte um monte de impropérios em relação à sociedade. O conto fala muito dessa questão ali do final do século XIX, né? Do excesso de mecanicismo das coisas. Ele faz uma analogia muito, muito bacana, né? Isso lá, imagina agora, né, cara? Que a gente tá aqui com o celular, tá conectado o tempo inteiro, né? Então acho que é meio vaticínio, assim, sabe, do Dostoiévski, né? Que é um cara que enxergava muito à frente do seu tempo. Tanto é que é absolutamente atual, né? Não só essa obra, mas você pega a Dócil, que é o conto que eu estou trabalhando agora, também, cara, de uma atualidade absurda. Você pega lá os clássicos, né, os mais conhecidos, Crime e Castigo e tal. Então é isso, né? O cara genial, ele é atemporal, né? Então, assim, eu sempre tenho um respeito muito grande pela obra, sem sacralizá-la, né? Porque eu preciso ter ali uma margem de colaboração, vamos dizer, né? Quando eu transcrevo ele para um texto de teatro, acaba sendo um trabalho a quatro mãos, assim. Mas sempre com um enorme respeito, primeiro que eu sou extremamente admirador, né? Acho que Dostoiévski, Kafka, Joyce, são os caras que, pô, tem, né? É um absurdo que esses caras escreveram, né? Então, tenho esse respeito. E aí tento trazer da melhor maneira possível, né? Para a cena. E essa melhor maneira possível é o da entrega mesmo, né? Eu tô ali, tô entregue de corpo, alma, sentimento, pensamento, tá tudo ali para, né, levar isso para o público, assim. Então é uma troca muito legal. Pois é, conforme você foi falando, porque assim, basicamente, que nem você falou, é o Dostoiévski mais interpretado pelo Emerson. Como que é trazer essa tua interpretação pro palco? Então, eu tenho uma lógica que ela é meio assim, a marcação do espetáculo ela é bem rigorosa, né? Eu repito isso eu já fiz acho que quase mais, eu não parei de contar há muito tempo, mas sei lá, 600 apresentações eu fazendo. Então a marcação ela é basicamente a mesma, que é isso, né? Quando você está num monólogo, num solo, você se apega nos detalhes, né? Então, assim, eu preciso estar sentado de tal jeito, olhando para tal boneca, por exemplo, já dando spoiler aqui, e dizer tal coisa naquele momento, né? Então, assim, a marcação me ajuda a manter o fluxo do espetáculo. Agora, as intenções vocais, como eu digo isso, ele é muito variável, assim, não cada dia, né? Porque depende muito de como eu estou, se eu já estou confortável no espaço. Em geral, a primeira apresentação ela é sempre um pouco mais técnica, né? Eu jogo um pouco mais no seguro. Mas hoje, por exemplo, já foi muito diferente de ontem, né? Assim, o desenho é absolutamente o mesmo. A marcação é exatamente a mesma. Mas as intenções, as pausas, os tempos, ela tem esse diálogo com o público, né? Assim, embora não tenha
relação nenhuma com o público, estou sempre ali com quarta parede, né, como ator fazendo da quarta parede para dentro, mas você percebe o nível, o grau de atenção que as pessoas estão tendo em relação a uma peça, né, e sei lá, é 1 hora, né, cara. E hoje foi muito legal também, que tem sido sempre muito legal, porque aqui, como é muito próximo, as pessoas mal respiram, assim, se mexem com cuidado. Então é um barato, assim, né? Que daí é a coisa, a gente sempre brinca de... Cara, a literatura, ela tá lá, ela é fantástica, mas, putz, alguém precisa ir lá pegar, tirar da prateleira, abrir o e-book, você lê um pedaço hoje, mês que vem você termina. O teatro não, né? Além de ser ao vivo, tá ali, eu estou muito próximo das pessoas aqui no Teatro de Bolso, muito próximo mesmo, né? Ainda tem essa coisa da energia dessa troca, né? Que funciona ali. E é isso, se a pessoa piscar, ela perde uma parte do raciocínio e depois vai se perder no andar da carruagem toda, né? Então é uma comunhão muito maluca, assim. Eu, ator naquele momento, vestindo um personagem, mas ao mesmo tempo racionalmente entendendo o que está acontecendo com o público, de que forma ele está reagindo ou não, né? O meu trabalho como ator é muito técnico, assim, não tenho essa coisa de incorporou, não lembro. Eu lembro, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, né? Sei do texto que, putz, às vezes se eu tropecei numa palavra ou não, se eu preciso respirar mais ou não, se eu posso dar uma pausa ou não. Não é um piloto automático, né? Para mim é um organismo vivo, que depende muito das pessoas que estão ali comigo. E justamente sobre o público que você falou, como que é jogar essa tua interpretação para o público e como que é a recepção dele, geralmente? Assim, a gente tem, ao longo de todo esse tempo, diversas reações, assim, né? Eu como encenador que sou, em qualquer montagem minha, eu nunca me preocupo no sentido de o que as pessoas acharam ou deixaram de achar, sabe? Eu dou o total direito da pessoa exercer a sua fruição a partir da sua enciclopédia pessoal, enfim, né? Não tenho nenhum tipo de amarra, de querer um feedback das pessoas, sabe? Isso não vale só pro Memórias, vale, sei lá, para os mais de 40, 50 espetáculos que eu dirigi na minha carreira de quase 30 anos também como encenador. A gente procura sempre fazer o melhor possível. Agora, vai ter aquela pessoa que, no Memórias, né, voltando especificamente na tua pergunta, tem gente que vai assistir 2, 3 vezes, porque é muita informação num curtíssimo espaço de tempo. Então, não é raro as pessoas voltarem e falar, cara, vou ver de novo porque eu perdi o fio da meada ali em algum momento, eu quero ver de novo, né? Que tipo de avaliação as pessoas fazem sobre o personagem? Tem gente que acha que o cara é um maluco, tem gente que acha que o cara é um doente, tem gente que... né? Assim, é muito subjetivo, muito pessoal, e acho que esse é o barato, né? Eu sempre uso como paralelo, por que um livro que você lê, ele nunca vai ter uma versão cinematográfica que você goste? É muito raro as pessoas gostarem, né? Isso, a semiologia, a estética da recepção, que são ciências praticamente, né? São estudos que explicam isso, assim, você dentro da obra você sempre vai ter espaços de indeterminação que você preenche. Então, por mais descritivo que seja lá o seu personagem, ele vai ter você vai pegar uma característica dele. O príncipe loiro de olho azul que tem um cavalo manco. Para você vai pegar o cavalo manco. Então você vai passar o resto do livro lendo, pensando num cavalo manco desse príncipe. Para outra pessoa vai pegar porque o cara tem olho azul, porque ele fez tal coisa, não lembra nem o nome. E você vai completando isso. Quando o diretor, o produtor, enfim, monta o filme do livro que você leu, ele vai preencher esses espaços a partir da enciclopédia dele, que vai ser diferente da sua. Então por isso que é raro a gente ver um filme
baseado num livro e gostar dele, né? Então, por ser estudioso dessa dinâmica da fruição, de como é que o público se relaciona com a obra, né? Aqui eu sei que é 1 hora de imersão, assim. Se o cara ficar, se ele der uma bobeada e olhar no celular, ele vai perder alguma coisa, né? Então, não tem muita essa preocupação, não, né? A gente faz os mais diversos públicos, desde adolescente até pessoas de idade, enfim. Não é uma coisa que eu entrego, mas, né, sei lá, às vezes eu tenho alguns feedbacks. Putz, hoje foi isso, tal coisa foi bacana, lembrei de tal frase, né? Mas o que mais me agrada e me chama a atenção é que não é raro, pelo contrário, as pessoas depois irem ler Dostoiévski, né? Acho que daí é legal, porque daí eu cumpri a minha função como artista mesmo, sabe? Provocar as pessoas para conhecer mais a obra, outras obras do mesmo cara. Então isso para mim é o que eu posso, que me deixa feliz, assim, né? De fomentar o gosto, de fomentar a boa literatura, né? A gente tem aqui, vocês têm aqui na própria rádio um programa, né, sobre literatura, que a Stephanie faz, que é muito legal, né? Autores novos e tal. Mesma coisa a gente faz com a música, né? No Solas Pumpkins, na Rádio Tupava como um todo. Então é isso, acho que é uma das nossas principais funções, né, como artista, como empreendedor das artes, é você fomentar, abrir espaço, né, colaborar de alguma forma. Então é muito curioso, a gente inaugurou o teatro há mais de um mês e agora que tem uma montagem nossa, né, primeira montagem da casa, vamos dizer assim, da Casa de Artes aqui no espaço. Então diversas outras pessoas já ocuparam, né? Então, assim, voltando ali no que você me perguntou, eu não sou muito encanado com esse resultado, assim, sabe? Eu procuro entregar, principalmente no Memórias, que é uma coisa muito, muito eu, assim, né? Sou só eu em cena, embora eu precise de pessoas ao redor ali, mas em cena sou só eu. Tenho essa preocupação, assim, sabe? Espero que elas despertem, que elas pensem. Tem uma coisa muito engraçada também que eu acredito muito, né? A arte ela é um incômodo, ela é diferente da cultura, ela é diferente do entretenimento. A obra artística, seja um disco, seja uma peça de teatro, seja um quadro, seja um livro, é aquele que te chacoalha, que te tira da zona de conforto, né? Entretenimento não, a cultura também não, certo? Você vai está fora do teu país, quando você acha uma feijoada, você se sente acolhido, né? Então são conceitos diferentes. Eu, ao longo desses anos todos, sempre prezei muito por esse incômodo, assim, por deixar essa pulga atrás da orelha do público que vem assistir, assim, sabe? Né? Beleza, daí você sai daqui, você vai ler Dostoiévski, você vai ler outros grandes autores. É fundamental isso, assim, para a formação do caráter do ser humano, né, da pessoa, num tempo tão imbecil que a gente vive, né, que se bota artista num balaio, né, cara, tanto imbecil aí fora falando que artista não trabalha, não faz nada. Estamos aqui nós no feriado, né, apresentando a peça, fazendo outra entrevista. Estamos aqui 10, 11 horas da noite trabalhando, né? Então, assim, o gado aí tem que lavar a boca, né, assim, para falar de artista, porque não tem a menor moral, né? E nem sabe como é que funciona. O cara assiste a televisão dele na casa dele e não sabe o trabalho que isso dá, não sabe no filme o trabalho que é feito, né? Então é isso. Acho que fomentar boas obras artísticas é dever de todo mundo, principalmente da gente que é artista. Pô, sensacional. E você falou justamente sobre os tempos atuais. Vou fazer uma pergunta, porque para você, né, o YouTube tem isso de que às vezes alguém pode acompanhar essa entrevista daqui uns 10, 20 anos. Então, para você que está no futuro, a gente está num momento que está tendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia,
e basicamente estão querendo cancelar tudo que é russo, mesmo que não tenha nada a ver com o assunto. Eu já vi restaurante tirando estrogonofe do cardápio porque é russo. Já ouvi papo de universidade que cogitou tirar autores russos da programação ali porque é russo. Como que é justamente trazer uma obra de um artista russo nesse contexto? Então, eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito disso. Primeiro, assim, pouca gente sabe, mas a minha empresa, que chama Casa de Artes Helena Kolodi, a dona Helena é uma ucraína, que eu conheci pessoalmente, uma mega de uma escritora, pessoa que inventou praticamente o haikai. Todo mundo acha que foi o Leminski, mas não foi a dona Helena. Né? Então eu me sinto muito à vontade. Né? Eu faço esse trabalho, como eu disse, aí há 17 anos. Eu leio Dostoiévski desde 12, 13. Então eu tenho as duas coisas. Né? Casa de Artes Helena Kolodi, nesse momento maluco que a gente está vivendo, o lance aí da guerra, da invasão, enfim. Eu tenho o nome da minha empresa homenageia uma ucraniana. E eu monto um autor russo, né? E a gente tem conversado sobre isso, assim, cara, eu acho, eu não sei se o termo, talvez as pessoas não gostem do termo, mas acho uma bobagem, né, cara, você cancelar, né, essa cultura estúpida do cancelamento que a gente tá hoje aí de internet e tal. E aconteceu, acho que em Milão os caras cancelaram literalmente um curso sobre autores russos. Cara, o Dostoiévski escreveu essas coisas em 1800 e pouco. Dostoiévski foi condenado à morte. Né? Aí depois, na última hora, o czar voltou atrás e mandou ele para a Sibéria. Ele ficou 6, 7 anos na Sibéria, que é quando ele escreveu boa parte das obras dele. Né? Então, quando você fala, quando você quer, sei lá, cancelar ou boicotar qualquer coisa, principalmente do Dostoiévski, você assinar um atestado de não entendimento histórico, cultural. Né? Você pode cancelar o que você quiser, cara, mas obra artística, né? O artista sempre foi, em qualquer país, em qualquer lugar, ele é sempre um subversivo. Né? Ele é sempre o cara que está contra um regime, contra isso, contra aquele outro. Ele tem autonomia, ele tem vida própria. Né? Agora, você associar Putin com Dostoiévski, cara, daí é de uma, eu vou dizer, ignorância, para não ser, né, mais pejorativo. Assim. Então, eu não tenho o menor problema, muito pelo contrário. Muito antes de surgir todo esse rolo, que não é de hoje também, né? E acho que é o nosso momento meio Glória Pires, assim, né? A gente não está muito em condições de opinar, a gente não conhece a história dos dois países ali, a gente não conhece nem a nossa história, né? Não conhece aqui a história da Guerra do Paraguai, né? Mas aí você quer, né? É bacana agora você boicotar pratos russos ou autores russos, né? Tanta coisa mais importante para se fazer. Então você que está nos ouvindo no futuro, aí, como disse o Will, é um momento tenso, um momento terrível, né? Um momento daqueles históricos que a gente vai lembrar o resto da vida, porque é uma invasão, porque é desproporcional, blá blá blá. Mas eu me sinto absolutamente à vontade de continuar fazendo Dostoiévski e outros autores, e, sabe, e ouvindo compositores clássicos russos. Cara, não tem como você botar a arte, né, nesse balaio, nessa intriga, sabe? É que nem você... a gente está aqui hoje no Brasil, cara, governado por um acéfalo, né, para dizer o mínimo. Então, assim, é a mesma coisa que você vê o que o cara gosta, o time que ele torce, a comida que ele come, e daí fala, então não vou mais comer feijoada porque o acéfalo gosta de feijoada, sabe? Tipo, não tem nada a ver Lé com Cresce. Então, essa não só a minha opinião, mas até a posição oficial mesmo da Casa de Artes, minha como responsável, né, como responsável pelo espaço, é isso. Não tem... A gente é contra qualquer tipo de cancelamento, boicote de artista, de qualquer gênero, de qualquer lugar, de qualquer espécie, sabe?
Tem tanta coisa para cancelar, artista não. Pô, sensacional. E bom, a gente vai chegando então ao fim da entrevista, mas antes dê um recado aí para a pessoa que está interessada em vir ver o Memórias do Subterrâneo, pessoa que quer conhecer um pouco mais sobre a peça. Então, Memórias do Subterrâneo está em cartaz atualmente aqui em Curitiba. Eu faço aqui dia 24, que é o próximo domingo, depois dia 28 e 29 eu faço em Ponta Grossa, quinta e sexta. E no outro domingo, dia 1º, eu faço a última apresentação dessa mini temporada, 1º de maio, dia do trabalho, né, porque a gente trabalha. Faço aqui no Teatro de Bolso, aqui em Curitiba no Teatro de Bolso, lá em Ponta Grossa na Casa das Artes, que é um espaço independente também, que eu gosto muito de me apresentar em locais independentes, alternativos, enfim. Já me apresentei lá e estou bem feliz de poder voltar, né? Levando em consideração também que são 2 anos que a gente ficou sem poder fazer as coisas, então tudo que a gente volta a fazer tem sido especial, né? Tem um sabor diferente, tem uma emoção, uma energia, né? Poder botar as pessoas de novo no teatro depois de 2 anos e pouco. Então é isso, e também ficar atento a isso, né? Seguir o Teatro de Bolso, a Casa de Artes, no Instagram, Facebook, essas coisas, porque a gente também deve ter outras ações, não só do Memórias, mas outras montagens, né? E convidar todo mundo para que venha conhecer. O Teatro de Bolso é extremamente eclético, a gente tem desde show de humor, tem Dostoiévski, tem cabaré burlesco, tem gravação, tem clipe, tem show de música, enfim. É um espaço que é dos artistas, né? Eu sempre digo assim, eu gerencio, eu cuido, mas, né, ele é um espaço que está aí aberto, valores mega acessíveis para locação, então felizmente a gente tem tido uma agenda muito bacana, porque ele é para as pessoas, para artista, para público, né? Que as pessoas possam vir conhecer. Oh, show de bola. Então a gente vai encerrando aqui. Agradeço a você que acompanhe também a Rádio Tupava. A gente fala aqui de música, literatura, temos cobertura aqui, vamos ter mais coberturas de eventos, como é o caso aqui, trazendo mais entrevistas com o povo que se apresenta aqui na Rádio Tupava. Então, muito obrigado para você que acompanhou e um abraço, gente.